Eu tenho que fazer o que é correto. Não posso fugir disso. Muito obrigado. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Moisés. Senhor presidente, senhores vereadores, demais aqui presentes, os que nos assistem em casa, eu terei que falar alguma coisa, porque eu já declarei o meu voto há muito tempo atrás, aí, todos os vereadores já sabem, que o meu voto é o contrário ao parecer do Tribunal de Contas, até porque o Marcel falou quase tudo que eu tinha para falar. O Nilson teve 6 anos na administração, uma pessoa que não deixava de atender ninguém, ninguém saía de lá praticamente sem nada. Talvez foi isso, Marcel, talvez foi isso. Só que agora ele vai pagar por isso, né? Vai pagar sozinho, como você falou. E também não foi só isso, na administração do Nilson, também ele, em 2012, ele pagou de precatório R$1.760.000. Isso aí podia ter dado uma grande ajuda no último ano do mandato dele. Então, agora vai ser pago por isso. Eu quero aqui só dizer uma coisa. Eu estou votando contra o parecer do Tribunal de Contas pelo Nilson, por pessoa, que é uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem coração, como o Marcel falou, sempre ajudou, fez uma boa administração em Cocal do Sul, tá? Ajudou sem olhar partido, aquilo que o Marcel falou mesmo, sem olhar partido, sempre ajudou as pessoas. E agora, alguns vereadores que estão aqui, da época do Nilson, também foram muito ajudados, que eu acho que aqui tem poucos, mas foram ajudados também, entendeu? Eu teria que falar isso porque o meu voto já tinha revelado que era ao contrário do Tribunal de Contas. Então, muito obrigado. Coloco em discussão. Com a palavra, vereador Riviera. Mais uma vez, muito boa noite, né? É uma decisão muito difícil de ser tomada, né, que eu não gostaria de estar... A gente foi eleito para essas decisões, de tomada de decisões, né, mas são situações difíceis, né? Porque vem a pergunta, que o Marcel até falou ali, quem somos nós para julgarmos uma pessoa? O Ministério Público, ele rejeitou as contas. O Tribunal de Contas rejeitou as contas. Por que nós temos que votar? Fica a pergunta. Por que em 2012 ou 2014 aconteceu o mesmo com outros prefeitos e foram aprovadas? Por que em Lages, situações parecidas como essa, até pior, pelo que a gente soube, foram aprovadas? São José, do governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, veio rejeitada pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e aprovada pelo Tribunal de Contas com ressalvas, 16 ressalvas até. Até uma parte porque ele não investiu um percentual integral que teria que investir na educação. E foram aprovadas agora pelo Congresso. Então, fica aqui, né, esses questionamentos, né, de políticos passados que passaram, né, por essa casa legislativa também. Então, assim, a pergunta é uma decisão meramente política. Porque eu acho que deveria ser, o Tribunal de Contas rejeitou, aprovou, e pronto, não teria que nós estarmos votando aqui as contas de uma gestão que nem pertenceu ao nosso mandato. Não é verdade? Então, assim, nem pertenceu a nós, nem estávamos aqui, né, estudamos o projeto, o processo, né, entendemos o Tribunal de Contas, mas fica essa pergunta: será que estamos fazendo certo?
mas é como foi colocado aqui também na tribuna pelo vereador Marcel, né, as pessoas acreditam numa nova política. E o que é o certo? O certo é fazer o certo. Então, mas mesmo fazendo certo, ficam os questionamentos. E lá na frente, a gente pode ficar refletindo. Então, seria isso. Obrigado. Coloco em discussão. Com a palavra, o vereador Pedroso. Senhor presidente, vereadores, a todos aqui presentes, boa noite. Bom, hoje nós estamos com a conta do Nilson, né, do prefeito, onde foi rejeitada pelo Tribunal de Contas. Como os colegas já comentaram, né, que não é fácil a nós dando esse parecer, né, essa votação, mas é o que nós temos que passar aqui na Câmara, votando e reprovando, né, aprovando, reprovando. E 2015 foi feito, ia para votação já as contas do Nilson, e foi feito um requerimento ali pela bancada, né, e foi devolvida ao Tribunal de Contas para um novo parecer, uma nova apreciação, né? E como foi comentado aqui, ele teve o prazo de tentar e defender, arrumar as defesas dele, porque São José teve um déficit maior e foi aprovado, né? Em Lages teve um déficit maior e foi aprovado. E aqui veio reprovada a conta dele, né? Então, eu não gostaria de estar fazendo uma votação com um colega nosso de Cocal, né, para reprovar as contas dele, mas eu vou pelo parecer do Tribunal de Contas, né? Não vou fugir, porque eles fizeram toda a avaliação dos trabalhos, onde teve os déficits das despesas, né? Então, eu também, meu voto, eu vou ser favorável ao parecer do Tribunal de Contas, né? Porque é uma coisa que nós temos que trabalhar certo. E como eu vou votar contra um parecer de um tribunal, né? Então, já deixei meu voto aqui declarado, né? Obrigado, presidente. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Adriano. Senhor presidente, só para finalizar, para quem entende um pouco de política, vocês olham como as heranças da política, elas são complicadas. Todo mundo sabe, foi noticiado, alguns dias atrás, semana passada, o deputado, o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, ele era um conselheiro do Tribunal de Contas. Ele saiu, botou o Zé Ney Ascari, que era um deputado estadual, botou no lugar dele como conselheiro. E olha o que aconteceu na semana passada, a bomba que estourou. Aí quando se fala que o prefeito tal de uma cidade foi aprovado com ressalvas, o outro aprovado com ressalvas, e aí vem essa situação que aconteceu semana passada com o próprio presidente da Assembleia, que era um dos conselheiros do Tribunal de Contas, aí vocês tiram as conclusões de vocês. Muito obrigado. Coloco em discussão. Já que ninguém mais vai se manifestar, vou falar a minha... Concedo a palavra ao senhor vereador Marcel. É que a gente vai ouvindo os colegas e daí vai surgindo novos comentários.
só quero dizer aqui, deixar bem claro, o vereador assim, falou que a votação realmente lá no Tribunal de Contas, ela pode ser meramente política, pode ser e acredito que seja, mas o meu voto aqui não é voto político. O meu voto aqui é pelo que é certo. Até se fosse político, eu votaria a favor do Nilson. Se fosse um voto político. Porque estava no meu partido, uma pessoa que eu admiro como pessoa, admiro realmente como pessoa, eu acho que ele foi um bom prefeito. 100% ninguém é, mas ele fez muito pelo nosso município. Se fosse político meu voto, eu votaria a favor do prefeito. Eu vou pelo aquilo que tem que ser feito, que é o correto. Coloco ainda em discussão. Então, já que ninguém vai se manifestar mais, a gente quando começou a estudar as contas do ex-prefeito Nilson Bortolato, a gente começa a analisar as contas, vendo que, a minha opinião, claro, também que há sim algumas injustiças. O porquê que São José foi aprovado e Lages aprovado e as contas dele rejeitadas. Será que nós vereadores, falei isso várias vezes, nós temos a competência para votar favorável ou contrário às contas? Este é meu questionamento. Enquanto que o próprio Ministério Público e Tribunal de Contas ficam com as contas 2, 3, 4, 5 anos estudando, que tem todo um corpo clínico para entender, para ver como é que faz, se é o certo ou é o errado. E nós dentro de 60 dias temos que se matar estudando, vendo as contas para votar favorável ou contrário. Eu, na minha opinião, já falei que se for rejeitada ou aprovada pelo Tribunal de Contas, não deveria descer para a Câmara de Vereadores para ser aprovada ou rejeitada. Por quê? Mais uma vez, como o próprio vereador Marcel falou, outros vereadores falaram, e isso pode sim gerar um cunho político. Né? A gente sabe que é complicado essa situação. Eu conversei sim várias vezes com o ex-prefeito Nilson Bortolato, tivemos reunião aqui em cima com o Jorge, com o próprio advogado do Nilson Bortolato, veio aqui, nos explanou a situação semana passada, pediu para que nós adiássemos a votação de semana passada para a semana, porque não poderia até estar nesse presente momento fazendo a sua defesa, tanto o advogado quanto o ex-prefeito Nilson. E nós decidimos por unanimidade em aguardar essa sessão para que ele viesse se manifestar e também defender o seu ponto de vista. O seu ponto de vista. A gente veja que a situação de cada vereador aqui não é fácil votar as contas, tá, do ex-prefeito. Como vereadores falaram, nós temos amizade com ele, com mais pessoas também. Pelo que eu propriamente vi aqui analisando o voto de cada um, né, a gente já veja que o que vai acontecer, né? E a gente fica até um pouco, como o vereador falou, um pouco chateado com algumas coisas, porque a gente tem dois corações às vezes. A gente como pessoa quer votar numa determinada votação e como político a gente quer votar em outra. Conversei com o ex-prefeito, a gente teve várias conversas também, não só comigo, com os demais vereadores, ele pedindo voto para cada vereador com as suas bancadas.
e a gente veja que não é fácil. Não é fácil conseguir os votos. Tá? Como é que vai ser lidada a forma da votação de hoje? O decreto de lei do Legislativo 01/19, de 27 de maio de 2019, ele veio da seguinte maneira: a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, referente ao exercício de 2012 e da outras providências. E o próprio Tribunal de Contas também botou como pela rejeição do tribunal, né, deles, como é que vai lidar? Quem for favorável ao Tribunal de Contas vai permanecer sentado. E quem for contrário ao Tribunal de Contas vai se levantar. Tá? Essa é a votação da seguinte que vai lidar. Antes de concluir e botar em votação, só quero lembrar uma coisa a todos os vereadores. Nós também temos, sim, a votação do atual prefeito Nilson Bortolato. Desculpa, Ademir Bagaim. E as contas, como você propriamente falou, vereador Adriano, ela também veio rejeitada pelo Ministério Público, sim, e veio aprovada pelo Tribunal de Contas, com ressalvas. Foi isso que veio. Tá? Isso foi o que veio, então nós não podemos omitir qualquer situação fora da ilegalidade. Foi isso que veio, só para corrigir a sua fala, se alguém ficou com alguma dúvida ou não. Então, nós vamos colocar em votação as contas do ex-prefeito Nilson Bortolato, tá? E, como falei, os favoráveis vão permanecer como estão, né? E os contrários vão se levantar. Então, vamos colocar em votação. Votação do projeto de lei. Votação do projeto do decreto legislativo número 01/19 de 2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem-se. Rejeitado, aprovado por 8-1. Aprovado por 8-1. As contas foi aprovada por 8-1. Desculpa, conforme o parecer do Tribunal de Contas, tá? Como eu falei, quem for favorável ao Tribunal de Contas, permanece sentado. Quem for contrário, levante. Então, foi favorável ao Tribunal de Contas por 8-1 e conforme o projeto que foi mandado. Passo a palavra para o secretário. Projeto de lei número 16/19, de 2 de maio de 2019. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal, a título de estímulos econômicos, os serviços de aterro, terraplanagem e remoção de transportes de terra à empresa que menciona e dá outras providências. Coloco em discussão. Leia na íntegra, o vereador, o projeto. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar serviço de aterro, terraplanagem, remoção e transporte de terra em imóvel de propriedade de Rosane Sartor Piuco e seu marido, Luiz Fernando Alves Piuco, proprietários da empresa Arte.com Comunicação Visual e Estamparia Limitada, escrita no CNPJ tal, neste município, matriculado no Registro de Imóveis de Uruçanga, Santa Catarina, sob a matrícula número 11.151, mediante a pagamento de preço público. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Rivera. Bom, esse é mais um pedido, né, de
de uma empresa aqui da nossa cidade, né, da rua da Câmara de Vereadores, né, a Arte.com. Ela já está no município aqui instalada há muitos anos. E eles entraram com esse pedido para fazer a remoção de terra da área particular deles. O terreno é da família, da empresa, e vai ser retirado ali em torno de 20 mil metros cúbicos de terra. Uma parte vai ser tapado, vai ser usado no próprio terreno, que esse terreno aqui é Extremante da Sereliane, né? Então ele vai construir a sua nova empresa ali, e o restante do aterro vai ser doado ao município para outras empresas. Inclusive, grande parte dessa remoção de terra aí vai para o supermercado Bistec, onde já foi aprovado na sessão passada aqui, mas precisaria da aprovação desse projeto de lei para se mexer nesse terreno da Arte.com. Obrigado. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao senhor secretário. Projeto de lei número 23/19, de 3 de junho de 2019. Concede reposição do piso salarial nacional aos professores, abono salarial aos professores, reposição salarial aos demais servidores, abono salarial aos demais servidores, abono de férias, gratificações de sobreaviso, cesta básica, bolsa graduação e bolsa pós-graduação, abono incentivo, ajuda de custo, licença maternidade e almoço aos servidores públicos municipais e da outras providências. Senhor vereador, eu queria que o senhor lesse a última página, que é referente ao sindicato, o ofício do sindicato. Criciúma, 31 de maio de 2019. Um ofício do CISERP. CISERP, desculpa. E o senhor Ademir Magaim, prefeito municipal de Cocal do Sul. Nesta, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Criciúma Região, neste ato representado por sua presidenta, a senhora Juscelia Vargas Vieira de Jesus, vem a sua honrosa presença para informar que a categoria dos servidores reunidos em Assembleia Geral na data de 29 de 5 de 2019, deliberou por aceitar a contraproposta enviada pela municipalidade relativas a negociações da database. Porém, ressaltamos: em relação à cesta básica, solicitamos a imediata inclusão dos agentes comunitários, pois as mesmas encontram-se dentro da faixa salarial dos contemplados por este item. Que o Estatuto dos Servidores esteja para aprovação na Câmara de Vereadores até outubro de 2019. Esperamos contar com atenção e reconhecimento aos servidores. Agradecemos atenciosamente Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Criciúma e Região. Coloco em discussão. Passa a palavra. Conceda a palavra ao senhor vereador Marcel. Senhor presidente, demais vereadores, visto que o sindicato concordou, com certeza eu também serei favorável. Um acordo entre sindicato e poder municipal jamais poderia ser contrário, visto que houve esse acordo. Talvez não da maneira que o sindicato gostaria, porque eu sei que o sindicato briga muito pelos funcionários de modo geral e gostaria de coisas melhores aos servidores. Mas houve esse comum acordo. Então, com certeza serei favorável. Só que, presidente, vou pedir também
para me abster de votar por um único motivo. Estou com o regimento em mãos. Na seção 2 das modalidades e processos de votação, lá no artigo 4º diz assim: a relação dos vereadores que votarem a favor ou contra, deixa eu ver aqui, desculpa, 3 aqui, desculpa, no 3º, estará impedido de votar o vereador que tiver sobre a matéria interesse particular seu, de seu cônjuge ou de parentes até 3º grau, consanguíneo ou afim. Visto que eu tenho a minha esposa que é funcionária pública, concursada, digo que eu sou favorável a esse acordo do sindicato e administração, só que eu vou pedir para me abster, devido minha esposa ser funcionária pública e eu não querer, talvez alguém achar aqui, pode interpretar de má fé que eu esteja votando para um favorecimento. Então eu peço dispensa apenas por esse motivo, por ter um parente de 1º grau que hoje é funcionária pública. Coloco em discussão, com a palavra a vereadora Nega. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, boa noite. Só gostaria de destacar sobre a reposição salarial das funcionárias, das professoras, que seria referente ao piso salarial nacional. Considero, e deveria ser repensado através do Executivo, que também repasse esse valor para as outras professoras que atingiram, que têm o piso, mas também que venha o reajuste, que teria que vir esse reajuste desde janeiro, já que o salário é efetuado no mês de janeiro. Gostaria de agradecer também aos vereadores e a Kênia, que está aqui presente. Essa semana nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação, já agradecendo a Secretaria de Educação, que veio com a presidente, para falar do Fundeb, e algumas dúvidas que nós estávamos tendo em relação a isso, a questão do Fundeb, e solicitamos, através de documentação, e está vindo para essa Casa Legislativa. Também também agradecendo a todos, que nós convidamos também os representantes do GEATOP, que cuida da parte, toda a documentação da insalubridade, e o que nós estávamos nos referindo à insalubridade, que são agentes de saúde, os funcionários da obras, os funcionários da saúde, que alguns recebem, uma pessoa recebe 40, o restante 20, e a gente gostaria, e nós estamos solicitando, juntamente com todos os vereadores, o reajuste dessa situação, e com certeza nós iremos vendo, estaremos estudando novamente, estamos solicitando. Hoje também conversei com o jurídico dessa Casa Legislativa, conversei com o jurídico do Executivo, para estarmos verificando que, segundo o GEATOP, a situação das agentes de saúde depende única e exclusivamente do Executivo, liberar ou não, e as outras situações que nós acreditamos que tem que ter igualdade. Eu acho que foi unânime aqui os vereadores, a Giovana também destacou bastante, os vereadores que estavam presentes, não vou ficar citando todos os 9 vereadores, e estamos nessa luta e vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade nessa luta, de estar solicitando e conversando juntamente com o GEATOP. Outra coisa também, outro assunto que nós estamos solicitando, que está sendo estudado, que é muito cobrado nessa Casa Legislativa, é reavaliação do Estatuto. Tem que ser elaborado um novo Estatuto, que o último foi em 2004, o Estatuto do Funcionário Público, e está sendo reavaliado, está sendo feito um estudo, já se formou uma equipe nesse ano de 2017, 2018, agora de 2019, no momento certo vamos estar falando o nome desses componentes com cada representante de secretaria. E já aproveitando também, pedindo ao senhor prefeito o comprometimento dessa documentação, que ele também liberou e conversou com um sindicato que está se comprometendo
a estudar esse estatuto, reavaliar e está fazendo um novo estatuto até o final de 2019 e 2020. Muito obrigada. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Adriano. Senhor presidente, queria aqui cumprimentar a Kênia, a Marlene, ex-funcionária da prefeitura, o Kiko, que está aí também, né, o Matheus, o Zanetti, que faz parte lá do SAMAI, a funcionária Giovana Galato, que está aí também. É com grande dever e satisfação que no dia de hoje aprovamos aqui, né, dando aí em torno de 5% de aumento para os funcionários. Queria parabenizar, agradecer a todos os funcionários da Prefeitura Municipal, e a gente está sempre aqui à disposição. Eu sei que foi um acordo entre sindicato, prefeito, chegaram no entendimento pelo ofício que está aqui do sindicato. Eu sei que os funcionários sempre querem um pouquinho mais, mas merecem também. Mas o dia de hoje, né, veio esse projeto de lei com extrema urgência, caráter de urgência, e estaremos aqui votando, então o meu voto será favorável. Coloco em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana. Então, boa noite a todos. Assim, pelo mesmo motivo que o Marcel citou, o artigo, o regimento interno, eu também vou me abster do voto. Muito obrigada. Coloco em discussão. Com a palavra a vereadora Nega. Só destacar o comprometimento também, que nós temos uma representante do sindicato aqui, a Marlene, que acabei esquecendo, e ela tem um grande comprometimento, mesmo não sendo funcionária, ela está comprometida e muito comprometida na questão do dissídio e de que se faça elaborar as leis do município. Coloco em discussão. Antes de nós colocarmos para votação, conversando com a Kenny e com a Marlene, eu sei que houve um acordo com o prefeito Ademir Bargain para que viesse junto com a aprovação dos valores dos salários, era para vir também um estatuto dos servidores, que não veio junto. Foi uma promessa do prefeito Magaim, segundo elas, que viria junto com o acordo para votação. Pelo que vi aqui, não tem estatuto nenhum, tá? Então, já quero falar para vocês que não tem estatuto nenhum aqui, tá? Se foi acordado, não cumpriram com o acordo. De antemão, falando para vocês sobre isso já. Então, vocês que procurem até a administração pública junto com a presidente do sindicato para que isso se resolva, tá? Se isso foi um acordo feito entre sindicato e prefeitura, era para estar aqui. Eu acho, como tem um velho ditado que diz que é combinado não é caro, né? Infelizmente não veio. Não veio e não sei o porquê, se foi acordado, por que não veio. Coloco em votação o projeto de lei número 23/19. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem-se. Aprovado por 7 votos a 0 e 2 abstenção. Nada mais havendo a tratar, encerre. Concedo a questão de ordem ao vereador Moisés. Senhor presidente, aqui eu achei estranho as pessoas interessadas, que é o ex-prefeito Nilson Bortolato e o advogado, deles não aparecer.
Eles foram intimados mesmo? Sim, sim. Tanto que na reunião de semana passada que o senhor estava junto, eles falaram que iriam vir essa semana. Foram intimados, documentado, tudo? Tudo certo. Tudo dentro do regimento interno, vereador. Então tá bom. Até para que nós deixarmos bem claro que semana passada o vereador, todos os vereadores, menos o Adriano, não estava na reunião. Foi combinado que ele viria nessa semana. Tanto que foi notificado, tanto o próprio Nilson Bortolato foi notificado para ele vir essa semana. Uma questãozinha de ordem, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, só para também deixar claro aqui que eu acabei me esquecendo de falar sobre o estatuto, que a Marlene até me cobrou, tá? Estou retificando aqui agora, que somos parceiros, tá? Vocês cobram lá, pode mandar para cá que a gente, né, estará aqui votando. Outra coisa que eu queria também, senhor presidente, a vereadora Giovana postou no Facebook dizendo da obra aqui de recursos próprios. Eu se informa sobre os recursos, porque não foi recurso próprio, tá? Foi de uma emenda da deputada Giovana. Eu vi aqui que tem um munícipe perguntando por que a sessão via web não está funcionando. Segundo nossa assessoria, está com um problema não aqui na Câmara de Vereadores, mas sim no próprio YouTube. Tá? Então não é nada a ver com a Câmara de Vereadores. Só para constar mais um pouquinho, vereador Moisés, que foi combinado, foi um pedido, na verdade, do ex-prefeito junto com o seu procurador para que fosse votado nessa sessão, porque eles iriam comparecer. Foi um pedido deles, está notificado, veio um documento deles pedindo para que fosse votado nessa sessão. Só uma... Posso falar? Conceda a palavra. Questãozinha de ordem. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Cássio pela veracidade, pela autenticidade de um jornal que leva notícias há aproximadamente 16 anos, né, Cássio, aos nossos munícipes sul-cocalense. E é verídico, sim, né, o que está escrito aqui no jornal, que as contas do prefeito Ademir, no exercício de 2017, que será votado pela nossa Casa Legislativa, tem, sim, a recomendação do Tribunal de Contas do Estado pela aprovação. E pela minha publicação hoje nas minhas redes sociais, eu até te vi lá na rua, no final da tarde, e o Ademir estava lá, e eu conversei com o Ademir. Bacana, né, Ademir, essa pavimentação, esse trabalho que a SAMAI fez no decorrer dessa semana, a pavimentação asfáltica, e eu questionei ele sobre os recursos. Não, recursos próprios. E eu até achei estranho, porque tu mencionou várias vezes que a deputada ia mandar essa emenda, por isso que eu até perguntei. E nisso eu liguei para o Nelson Rosso, que trabalha nesse setor na prefeitura. Liguei para o celular dele e ele falou: Giovana, nem entrou na conta da prefeitura ainda o dinheiro da emenda da Giovana de Sá. Não entrou ainda. E vai entrar logo, mas não entrou ainda. E mais, esses recursos federais vindo de emendas de deputados federais não podem ser usados para pavimentação de estradas que já estão pavimentadas. Né? Essa já estava pavimentada. Então, nem poderia, vereador Adriano, a deputada federal Giovana de Sá, investir numa rua que já está pavimentada. Né? Pelo menos foi essas... o que a gente pode fazer futuramente, espere entrar essa emenda ou pedir um requerimento na próxima sessão para avaliar, né? Para aprovar quem está certo ou não, enfim. Muito obrigada. Eu vou passar a sua questão de ordem, só um minutinho. Para que todos fiquem sabendo, a questão de ordem, ela é para ser discutida sobre algum projeto que ficou alguma coisa para trás. A partir de semana que vem, vou conceder sim, continuar concedendo a questão de ordem, mas desde que seja de algum projeto. Conceda a questão de ordem. Obrigado, presidente. Então, já deixo aqui de antemão que eu vou entrar nesse assunto que está sendo debatido por último agora, dessa emenda parlamentar. Vou falar o que eu tenho de conhecimento. Realmente, vereadores, a deputada federal Giovana de Sá, ela esteve, e vou falar aquilo que eu sei, reunido com a Assembleia de Deus, com o pastor Joelso, que eles solicitaram que fosse feita uma pracinha nessa rua,
ali próximo à igreja, fosse revitalizado a rua toda e que fosse sim colocado uma camada de asfalto. Giovana de Sá destinou uma emenda para o município, talvez, não vou duvidar, eu acredito que não tenha caído na conta realmente, não tenha caído na conta. Giovana de Sá realmente destinou uma emenda para pavimentar essa rua com camada asfáltica. A vereadora Giovana foi muito feliz quando ela disse que hoje nenhuma emenda parlamentar pode ser colocada, destinada para um local que já tem pavimentação. Isso é fato, é verídico, muito bem colocado, muito bem lembrado. Nenhum deputado pode destinar uma emenda para um local que já tenha a lajota ou qualquer outro tipo de pavimentação. Participei de uma reunião onde estava, eu lembro do vereador Adriano, o vereador Moisés, não lembro de outro vereador, se tiverem lá me desculpem e podem se identificar. E também estava o Negro nesta reunião, prefeito Alberto, estava o prefeito, a deputada federal Giovana de Sá, que protocolou essa emenda ao município. Em comum acordo, o prefeito disse: deputada, visto não podermos aplicar 250 mil naquela rua, eu estarei destinando esses 250 mil para a rua atrás, do lado do museu. E eu, Ademir Magaim, assumo a responsabilidade de, com recursos próprios, fazer a praça e colocar uma camada de asfalto nesta rua. Houve uma troca. O dinheiro vai vir, se não veio ainda vai vir, isso é fato, e o Ademir vai utilizar para pavimentar aquela rua do lado do museu. E ele assumiu a responsabilidade de pavimentar isso. E digo mais, para finalizar, deputada Giovana ainda disse: prefeito, te agradeço e te parabenizo, porque essa obra vai sair primeiro do que a emenda que eu destinei. Porque tem toda a parte burocrática para vir a emenda. A deputada disse assim: prefeito, te dou os parabéns, pois vai sair primeiro a obra antes que eu envie dinheiro. Isso é o que eu sei, é isso que aconteceu. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião e marco uma outra para o dia 18 de junho às 19 horas, em horário regimental. Boa noite. Mas não entrou dinheiro por quê? Ou por que não entrou dinheiro da